Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta para mais um encontro aqui no nosso Portal do José, nesse começo de semana, que promete muitas emoções, agitações e aqui nas redes sociais, muitas polêmicas, muitos debates e também pelos grandes veículos de comunicação sobre tudo o que está acontecendo na Venezuela. Essa história ainda vai muito longe. E isso para a felicidade de alguns delinquentes aqui no nosso país, né? Porque a pauta sendo deslocada para o plano internacional, muitas pessoas ficam sem observar com mais atenção que essas criaturas, como a figura do inelegível ex-presidente da República, está ali na marca do pênalti, apenas aguardando um pronunciamento do Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, sobre o relatório do inquérito da Polícia Federal que atestou que nós tivemos aqui no Brasil uma verdadeira orcrim de ladrões de joias. Enfim, mas nós não vamos esquecer desse tema não. O prazo está correndo, aliás, o processual, penal, para o senhor Paulo Gonet já se esgotou e a gente está aguardando agora a volta do recesso do judiciário que vai se dar agora no começo desse mês, né? Bom, eu vou trazer para vocês aqui algumas atualizações de momento, mas também algumas interpretações, algumas análises que a gente deve levar em consideração para poder compreender um pouco melhor para onde é que essa história lá da Venezuela está caminhando e o que isso tem a ver conosco aqui no Brasil, né? Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça, o seu comentário aqui é precioso, é fundamental, o seu joinha também, e se puder, se inscreva no nosso clube de membros, tá legal? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, muita coisa, né, acontecendo e isso mexe com a nossa visão de mundo, com as interpretações que nós temos, mas mexe muito com o emocional também. Algumas figuras estão aí na penumbra com a figura do inelegível, né? Em torno de Bolsonaro, comemora a pesquisa mesmo com Lula na frente. Então, vejam só, né? O cara está inelegível, na marca do pênalti, para ser condenado para ir para a cadeia, mas ele continua ainda lépido, solto e fagueiro por todos os lados. Daí a responsabilidade do senhor Paulo Gonet iniciar a ação penal contra esse delinquente, como diz ali o inquérito da Polícia Federal, sem prejuízo das outras ações que estão vindo na direção, né? Isso causa muita espécie em todas as pessoas, né, que ficaram indignadas com tudo aquilo que nós vimos aqui no nosso país. Não é possível que esse conjunto de delinquências e delinquentes ainda fiquem aí, como se não tivessem feito absolutamente nada de errado contra o nosso povo, contra o nosso país. Bom, pelo outro lado, notícia que saiu na coluna do Lauro Jardim. Cúpula do PT e Lula estão preocupados com possível terra arrasada após as eleições. Bom, então se está percebendo, por parte do PT, que a capilaridade que houve há muitos anos atrás não está tendo agora. Bom, se não está tendo essa capilaridade partidária, se o partido político ou os partidos políticos eles já não funcionam como funcionavam antigamente, enfim, é fundamental a participação de um líder nos processos políticos, nos processos eleitorais, nos debates públicos, né? Não é à toa que o inelegível está circulando por todos os lados, continua a dar entrevista para um lado e para o outro. E, nesse particular, o governo Lula e o presidente da República estão muito atrasados, né, gente? Eu tenho feito críticas aqui muito em relação a isso, porque quanto mais o presidente da República se pronunciar, quanto mais ele debater uma série de assuntos, ele esclarecer, ele ajuda todas as pessoas que comungam também do mesmo tipo de pensamento sobre a República Brasileira, sobre o que acontece aqui, sobre a nossa economia, sobre a visão de mundo, sobre o humanismo, sobre valores. Então, é hora das pessoas que estão preocupadas com o processo eleitoral que está chegando aí, de provocarem o presidente da República, a SECOM, a assessoria de comunicação, enfim, para que ele se envolva cada vez mais nos debates públicos aqui no nosso país. É para isso que servem as lideranças, né, gente? Bom, o Lula teve ontem no horário na televisão, né, fazendo a prestação de contas de 1 ano e 6 meses de governo. Mas foi praticamente uma peça muito publicitária, né? Foi uma coisa muito clean, foi uma coisa ali, enfim, onde foram mostradas algumas cenas, algumas imagens com um tratamento plástico, né, estético muito bem feito, mas isso só não basta. Como eu tenho dito a vocês aqui, é fundamental que um líder político tenha mais presença, né?
até inclusive para ser cobrado, né? Para esclarecer uma série de cobranças e posicionamentos, o que está sendo possível fazer, o que não está, enfim. O que ficou marcado no discurso dele de ontem, e hoje a gente viu no dólar que deu uma baixadinha, né? Deu uma pequena queda, foi que ele mostrou que está ali extremamente fiel à responsabilidade fiscal. Como ele dizia, né? Como ele disse, que a dona Lindu, a mãe dele, ensinou para ele que nunca poderia se gastar mais do que se ganha, né? Então, essa é a senha. Isso é que ficou de mais importante para a interpretação do mercado aqui no nosso país. Bom, gente, agora entrando no assunto Venezuela, né? Um pouco mais cedo eu lancei uma enquete aqui no nosso portal com a seguinte questão, né? O que você acha que deveria acontecer com a Venezuela? Eu coloquei 4 alternativas. A alternativa número 1 era os Estados Unidos eliminarem Maduro e colocar o opositor no poder. Eliminar é matar mesmo, né? Teve 5% aqui dos nossos inscritos que acharam que tinha que passar o rodo no Maduro. A alternativa número 2, a ONU desmontar todos os poderes da Venezuela e colocar o opositor, né, no poder. Então vocês acham isso possível? 6% dos nossos inscritos aqui que responderam acharam que sim. Terraplanar a Venezuela toda, dissolver todos os poderes e começar tudo do zero. Isso aconteceu em algum lugar do mundo? Pois bem, né? Terceira alternativa, um golpe militar com generais no poder. 2%, ainda teve alguns inscritos nossos aqui que acharam que o negócio é ditadura militar mesmo, né? E 88% dos inscritos responderam respeitar a autodeterminação do país. Eles que escolham o caminho, seu próprio caminho. E eu comentei com vocês mais cedo, né, sobre os princípios de se respeitar a autodeterminação dos povos. Inclusive, numa fala minha, eu dei exemplo aqui de uma casa, né? Quando você está na sua casa, você não quer que ninguém dê palpites, alguém interfira na realidade, né, da sua casa, né? Mas isso não significa que você possa fazer qualquer coisa dentro da sua casa. Como eu disse para vocês aqui várias vezes, né, não existe direito constitucional absoluto. O direito à moradia, o direito de você ficar na sua casa, não está o direito de você matar uma pessoa, de você torturar uma pessoa, você sequestrar uma pessoa. Então, claro, a gente tem que ponderar sobre esses valores, né? O que eu quis dizer é que o princípio da autodeterminação dos povos tem que ser respeitado sempre, desde que não haja um genocídio dentro de um país, né? Agora, eu pergunto a vocês, alguém está se lembrando de autodeterminação dos povos em relação ao que Israel está fazendo com o povo palestino na faixa de Gaza? Está havendo ali um genocídio ou não está havendo um genocídio? E aí me vem à tona, né, o personagem Netanyahu, né? Mas vamos voltar a ele em instantes aqui. Sem reconhecer vitória de Maduro, o governo Lula cobra publicação de dados. Enfim, o governo brasileiro está tendo a postura aí equilibrada, né? Porque nós lidamos com uma sociedade democrática, plural, que tem várias linhas de pensamento, e o presidente do nosso país, enfim, ele tem que ter posições também muito responsáveis em relação a uma questão que diz respeito, como na abertura eu disse aqui para vocês, a uma questão geopolítica, geoestratégica, né? Enfim, vamos aguardar aí os próximos capítulos. A mesma postura está sendo adotada pela ONU. Guterres pede todos os resultados eleitorais publicados em tempo útil na Venezuela. Enfim, então é natural se está questionando o processo eleitoral, que todas as transparências possíveis, né, sejam disponibilizadas ali sobre tudo que está acontecendo, né? O UOL dá uma pancada aqui hoje. Venezuela, porque legitimidade de vitória de Maduro pode ser questionada. E na coluna do Reinaldo Azevedo mais cedo ele colocou: Maduro é a democracia do inimigo, ou fascistas que falam com aves e cães. O Reinaldo Azevedo ele falou o seguinte: não adianta o resultado de um processo eleitoral na Venezuela, porque a estrutura democrática da Venezuela já está adulterada, já está corrompida. Bom, se é assim, então a eleição sempre seria um simulacro. Aí eu perguntaria para o Reinaldo Azevedo: qual a solução então, Reinaldo Azevedo? Ou qual é a solução para as pessoas que pensam dessa forma também, né? Simplesmente você espremer mais ainda esse comportamento que as potências têm em fazer um bloqueio econômico radical contra o povo de um país. Isso funciona?
Isso leva, de fato, à deposição de um líder, de um presidente, enfim. Isso tem funcionado para fazer com que haja uma alternância do poder? Provocar uma guerra civil dentro de um país é uma alternativa razoável, como já aconteceu em outros países, né? Como aconteceu na Líbia, que se destituiu lá o ditador de então, né? O representante, o líder de então, o Gaddafi, e a partir daí a Líbia acabou. E diga-se de passagem, né, a Líbia, que como a Venezuela também tem grandes reservas de petróleo, né? Isso é só para ilustrar o nosso papo aqui. Bom, voltando aqui ao assunto Venezuela. Gente, me incomoda muito ver Milei, ver aí a extrema-direita aqui no nosso país, ver o Gustavo Gaia, ver o clã Bolsonaro, Damares Alves, um monte de gente de extrema-direita no Brasil e no mundo, os partidos de extrema-direita na Europa, o Vox na Espanha, o Chega, toda a extrema-direita do planeta fazendo coro, a Globo News fazendo coro que a Venezuela tem que ter a destituição de Maduro. É disso que se trata. Destituir Maduro, Maduro tem que sair, enfim. E ninguém fica se importando muito com o que poderia vir no lugar ou o que se pretende colocar no lugar, né? E se colocar no lugar para fazer o quê? Para instaurar que tipo de democracia? Daí eu comentei com vocês, né, que, de fato, do ponto de vista científico, sociológico, o conceito de democracia ele é muito aberto, ele é muito amplo, né? E ele comporta aí vários entendimentos. O porta-voz do Milei hoje abriu também a sessão lá, falando cobras e lagartos também, o Milei atacando, mandando o exército venezuelano destituir o Maduro, né? Então são essas questões que a gente está vendo. Mas é aquela questão, né? Polêmica reforma judicial proposta por Netanyahu vista com ameaça à democracia em Israel. O Netanyahu apresentou uma proposta de praticamente ter o controle absoluto sobre o poder judiciário em Israel, que transformaria o Israel em um Estado, de fato, gerido por um autocrata. E aí o que a gente vê? O Netanyahu é um cara bonzinho, ele está respeitando a autodeterminação do povo palestino, é um cara que respeita direitos humanos, é um cara correto, é um cara incorruptível, é um democrata. Bom, para os norte-americanos, ele é um cara que merece ser aplaudido pelo parlamento, como aconteceu semana passada, né? Foi aplaudido aqui de pé no parlamento norte-americano pelos democratas e pelos republicanos. Então, qual o critério aí? Quem é o malvadão no meio dessa história, né? Então, até que ponto nós estamos falando de um balanceamento, entendimento dessas histórias de uma forma séria, equilibrada, ou, de fato, nós estamos aí diante de muita hipocrisia em torno dessa disputa no mundo multipolar, onde as potências estão ali zelando pelos seus interesses e a questão de direitos humanos, como eu acabei de mostrar para vocês, se fosse uma situação ou fossem princípios da autodeterminação dos povos, ou direitos humanos, né, a não interferência, a não violência, fossem princípios fundamentais, a gente jamais assistiria esse tipo de cena aqui. O senhor Netanyahu, que foi apontado também como um criminoso de guerra, ser aplaudido ali pelos partidos democrata e republicano nos Estados Unidos. Bom, isso significa que eu estou defendendo qualquer personagem dentro da Venezuela? Obviamente que não, mas infelizmente algumas pessoas entendem que é isso, né? Eu estou apenas falando como funciona o sistema. Se a figura do Maduro fosse expelida e no seu lugar fosse colocada uma outra pessoa que fosse identificada com aquilo que eles chamam de chavismo, a pancada seria a mesma. Eles poderiam colocar lá a Madre Teresa de Calcutá ressuscitada, que se fosse ligada ao partido de Chávez, de Maduro, ia tomar pancada todos os dias. E essa semana nós vamos ter muitas agitações na Venezuela, vocês podem anotar aí. Muitas manifestações de rua, muitos panelaços, muitas agitações, e aí nós vamos ter aí possíveis conflitos aí, sem nenhum tipo de previsão do que pode acontecer, né? Bom, no plano geopolítico, a fila vai continuar andando do mesmo modo que já está, né? Eu fico por aqui, gente. Mande seu comentário, a gente se encontra no próximo portal, tá bom? Tchau!